vídeo final, né, dessa sequência de videoaulas. Hoje a gente vai fazer uma breve análise de um anúncio publicitário e fechar essa sequência de análise, né, do anúncio publicitário. Espero que vocês possam sempre atentar, evidentemente, que a minha leitura é apenas uma leitura entre tantas outras leituras. Vocês podem também desenvolver essa leitura sempre atentarem para esses aspectos ao ler um anúncio, observar quais são os objetivos do anúncio, se é uma propaganda, se é uma publicidade, o que ele busca vender, como ele faz isso, que imagens ele utiliza, que estratégias verbais, estratégias visuais são utilizadas para vender um anúncio. Então, todos esses elementos precisam ser lembrados pelo leitor, a fim de que ele possa fazer uma leitura eficiente, produtiva de qualquer texto. Em se tratando de publicidade, de propaganda, sempre é bom atentar para esses elementos. Então, vamos aqui fazer uma síntese. Nós temos aqui mais uma propaganda, novamente da Bombril, que é o produto, né? O produto. Então, Bombril é o produto. Você tem aqui um título, esse é o título. Pesquisas apontam 1.001% dos brasileiros preferem Bombril. Então, esse enunciado é interessante porque ele é um enunciado que vem de um outro lugar. Nas pesquisas, né, normalmente em época, no período eleitoral, se recorre muito às pesquisas como um painel, um diagnóstico da avaliação do determinado candidato. Aqui, só para contextualizar, se trata aqui dos candidatos à presidência da República em 2010. Nós temos aí 4 figuras, uma do PSOL, do qual eu não me recordo muito, sei que é do PSOL. A Dilma, né, do PT, candidata a presidente em 2010. A Marina Silva, do PV, e o José Serra, do PSDB. Então, esse é o cenário político. Então, observem que o Bombril traz o discurso político, né? São 2 discursos, o discurso comercial e o discurso político. E a figura do garoto propaganda, como eu já falei em um desses vídeos, nos vídeos passados, o garoto propaganda da Bombril, né? O ator Carlos Moreno. E aí, ao centro, então nós temos o título, a imagem, que aí a imagem traz as figuras do cenário político brasileiro em 2010, né? Ao centro, o Bombril, a palha de aço, né? E a marca. E no final nós temos, fechando aqui o anúncio, temos um enunciado que também trabalha com a questão da ambiguidade. Sujeira não. Bombril é solução. Para um Brasil limpinho, vote Bombril. Então, observe que o discurso comercial, mercadológico, ele dialoga com o discurso político. Sujeira não, Bombril. A sujeira aqui é usada tanto no sentido literal como no sentido simbólico, metafórico do campo político. O campo político é marcadamente caracterizado pela corrupção, pela sujeira, aí, metaforicamente falando. E Bombril é a solução, porque Bombril, aí, na visão da agência, né, de publicidade, da quem organizou o anúncio, é a solução para a limpeza. Né, para a limpeza no campo do campo doméstico. Né? Então, é a solução para um Brasil limpinho. Né? O Brasil aqui também usado de forma simbolicamente sendo utilizado. Aqui uma metonímia, né? O Brasil limpinho seria tanto, se for falando da limpeza doméstica, né? Do limpinho,
e o Brasil limpinho remetendo ao cenário político. Vote Bombril. Então ele brinca, faz um jogo. Evidentemente que o Bombril não vai ser a solução para a sujeira do país, embora ele diga que é a solução, mas ele pode ser a solução para as donas de casa, para as pessoas que precisam utilizar a palha de aço para limpar as panelas, para limpar os pratos, enfim, para tornar a sua casa mais limpa, seus pratos, suas panelas mais limpas. Então há todo esse cruzamento de dois campos, o campo político e o campo comercial, nesse anúncio publicitário. Os recursos verbovisuais, então você tem um enunciado acima, como o enunciado final, a marca, né, a palha de aço aqui, o produto a ser vendido, a imagem, o corpo do texto aqui, na verdade, o corpo é a própria simbologia política, o próprio contexto dessas figuras políticas, a questão do humor, e o humor também, porque o mesmo ator ele está sendo representado por essas figuras públicas, candidatos à presidência em 2010. Então, é um recurso da intertextualidade, né, da interdiscursividade com o campo da política, ou seja, um discurso da política sendo incorporado ao discurso da propaganda. Bem, gente, é isso. A gente vai ficando por aqui. Trago aqui duas referências básicas nas quais eu me baseei para produzir os slides, texto argumentativo anúncio publicitário, disponível no site foram alguns slides, algumas imagens, e o Sandeman, Antônio Sandeman, a linguagem da propaganda. É claro que foi uma visão não muito profunda, porque a propaganda é muito mais do que isso que eu falei aqui. Os anúncios existem anúncios de todos os tipos, de formatos variados, e hoje os anúncios eles trazem muita questão da imagem em movimento. Então seria interessante também analisar esses anúncios em movimento, em vídeos, cada vez mais presentes no mundo contemporâneo, marcado por esse capitalismo ferrenho que nos bombardeia diariamente com a publicidade, com a propaganda, tentando a nossa mudança de comportamento, seja em relação a determinados temas, seja para o consumo. Então é preciso ter um olhar atento, é preciso desenvolver uma leitura atenta dos anúncios, da propaganda, para que possamos ser leitores mais proficientes desses textos que circulam, né? E não sermos enganados, ou mesmo quando a propaganda ela é bem feita, ela é pensada não para enganar, mas para seduzir. É preciso entender como essa sedução acontece nos textos verbovisuais da publicidade, da propaganda, como é o caso do anúncio. Então, a gente fica por aqui e até uma próxima videoaula. Forte abraço a todos.